Tá? Verdade, moço. E aí, gente, a gente está aqui para apresentar o trabalho de química sobre sais, ácidos, óxido e base. E com uma experiência muito legal no final. É isso aí. Ah, falta uma coisa. A equipe composta por mim, Vinícius, Robert, Micael e Yuri, que está doente. Vou falar agora um pouco sobre base. A definição de base é todo composto que em solução aquosa libera o ânion OH-, mais conhecido como hidroxila. As bases são divididas em dois grupos, são as bases fortes e as bases fracas. As bases fortes estão localizadas nas famílias 1A, 2A, com exceção do berílio e do magnésio. E as bases fracas é todo o resto. As bases estão divididas também em 4 grupos, que são as monobases, que possuem apenas uma hidroxila, como por exemplo o hidróxido de sódio e o hidróxido de potássio. São divididos em dibases, como por exemplo o hidróxido de magnésio e o hidróxido de cálcio. Tribases, que é o hidróxido de alumínio e o hidróxido de ferro, que possuem 3 hidroxilas. Tetrabase, que é o hidróxido de chumbo e o hidróxido de estânio, que possuem 4 hidroxilas. Segundo a Reis, ácido é todo composto que, quando entra em contato com a água, libera o hidrônio, que é o H. Tipo de ácido. Ele pode ser hidrácido e oxiácido. Hidrácido é quando o composto não tem oxigênio e oxiácido quando tem oxigênio. Nomenclatura. Nomenclatura é uma coisa bem simples. Você vai observar o nome do ânion, principalmente sufixo da terminação do ânion, que no caso, se for eto, substitui por hídrico, se for ito, por oso, e ato, por ico. Aí vai formar ácido de o elemento e o sufixo. A classificação, ele pode ser monoácido, diácido, triácido, tetraácido. Quando ele é monoácido, é quando tem um H só. Quando for diácido, quando tem 2H, triácido, 3H, e quando for tetraácido, é quando contém 4H. O grau de ionização existe duas formas. Isso vai depender do tipo de ácido, se for hidrácido ou oxiácido. Se for hidrácido, a forma mais conhecida é alfa igual ao número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Isso vai dar um número não inteiro e depois você multiplica por 100 para transformar em porcentagem. Se essa porcentagem for maior, 50%, ela é forte. Se for entre 5% e 50%, ela é mediana, ela é moderada. E se for menos de 5%, ela é fraca. A outra forma é de calcular o tipo oxiácido. Oxiácido é X igual ao número de moléculas de oxigênio menos o número de moléculas de hidrogênio. Se o resultado for X igual a 3 ou X igual a 2, o ácido vai ser forte. Se for X igual a 1, vai ser moderado, e se for X igual a 0, vai ser fraco. Pode contar. Bom, agora a gente vai fazer a experiência do suco de repolho, que é um indicador de base ácida. E o que é um indicador de ácido base? É uma substância que, ao se misturar com ácido, fica de uma cor, e ao se misturar com base, fica de outra cor. Você vai precisar de um liquidificador, de um vinagre, 4 copos transparentes, um repolho e energia na casa para bater o suco. Bom, agora na segunda parte da experiência, já com o suco batido, a gente vai utilizar o vinagre, o amaciante e o detergente sabão em pó. Bom, primeiramente a gente vai despejar o suco de repolho nos recipientes. Bom, o vinagre ficou vermelho, então ele é um ácido.
O amaciante ficou um roxo, que é um ácido. O detergente ficou avermelhado, também é um ácido. E o sabão ficou verde, ele é uma base. Por que que eu disse que esses três são um ácido e esse é uma base? Porque existe uma tabela onde tem essa proporção de cores. E o que mais fica próximo do 1, por aí, antes do 6, é uma base, é um ácido. Pode começar. Bom, vou falar um pouco sobre os sais. Os sais são compostos capazes de se dissociar na água, liberando íons, mesmo que em pequenas porcentagens, dos quais pelo menos um cátion é diferente de H3 ou mais, e pelo menos um ânion é diferente de OH-1. São compostos iônicos, tendo o cátion de uma base e o ânion de um ácido, formando assim o sal ácido, o sal básico e o sal neutro. O sal básico é o que o cátion proveniente da base forte e o ânion de ácido fraco. Já o sal ácido é o cátion proveniente de base fraca e ânion de ácido forte. O sal neutro, a base e o ácido são fortes. O nome dos sais segue basicamente este esquema. O nome do ânion, mais a preposição de, e o nome do cátion. Só que existem algumas exceções, que são para cátions com mais de uma valência, que são usados o hidróxido, mais a preposição de, o nome do cátion, com a menor valência e mais o sufixo oso. Ou então, hidróxido, mais a preposição de, mais o nome do cátion, com maior valência e o sufixo ico. Tchau. Oi gente, agora eu vou falar um pouco sobre os óxidos. O que são óxidos? Óxido é um composto binário. Binário porque possui dois elementos químicos, e um deles sendo o oxigênio, sendo esse mais eletronegativo que o outro. No caso esse, não pode ser flúor, porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Um óxido bem conhecido é a água, 2 moléculas de hidrogênio e 1 de oxigênio. Tá? Os óxidos podem ser óxido básico, que ele vai reagir com água e vai formar, como o nome diz, básico, vai formar uma base. Vai ser com os metais. E uma característica bem interessante geral é que vão fazer ligações iônicas e covalentes, que nós já bem sabemos o que é. Existem também os óxidos ácidos, que ele vai reagir com água, só que como o próprio nome também já diz, vai formar um ácido, e vai ser com os não metais. Esse caso bem especial, ele vai ser chamado de anidrido, porque ele é formado pelos não metais e porque toda a água vai ser retirada. Então é um anidrido. Tem também o óxido neutro, que é um caso bem especial também, que ele não vai reagir nem com água, nem com ácido e nem com a base. Ele vai reagir basicamente com três substâncias: o monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio e o monóxido de nitrogênio, tá bom? Esses três. Óxido é bem interessante. Óxido neutro. E tem também peróxido, que ele vai reagir com água e vai formar água oxigenada, né, meninos? Sim. Cabelo, Cíntia. Que vai ser, no caso, H2O2, água oxigenada, que é o óxido anfótero. E o que é o óxido anfótero? Porque ele é tão especial. Porque quando ele está próximo de uma base, ele se torna um ácido. Quando ele está próximo de um ácido, ele se torna uma base. Ele é muito flexível, ele é muito... É isso, gente, viu? Fiquem com Deus. Tchau.